Oi pessoal, tudo bom? Essa nossa videoaula vai estar iniciando os estudos a respeito do período regencial brasileiro. Basicamente, nesta videoaula, nós vamos nos concentrar somente na divisão política de estruturas políticas que surgiram no Brasil, no território brasileiro, após a abdicação de Dom Pedro I. Iniciando, pessoal, a ideia de disputas políticas. Após a abdicação de Dom Pedro I ao seu filho Pedro de Alcântara, vamos reiterar na Constituição de 1824, estava estipulado que, além do poder ser moderador, o cargo imperial seria um cargo hereditário, passado de pai para filho, não é? Porém, o filho de Dom Pedro que permaneceu no Brasil era Pedro de Alcântara e só possuía 5 anos e, obviamente, não poderia assumir. Por isso que nós constatamos essa parte da história como um período regencial, onde autoridades políticas vão começar a comandar o país até a maioridade de Pedro de Alcântara. Justamente assim, devido a essas autoridades políticas, após a saída de Dom Pedro I, se explode partidos políticos dentro do Brasil e que foram divididos em 3. Vamos a eles: restauradores, liberais exaltados e liberais moderados. Vamos um por vez para a gente entender de forma fácil, tudo bem? Analisando primeiro os restauradores. Os restauradores, eles defendiam a volta, o retorno de Dom Pedro ao Brasil com poderes absolutistas. Basicamente, esses restauradores eram aqueles portugueses que residiam no Brasil. E eles diziam: queremos a volta de Dom Pedro sendo absolutista dentro do Brasil. O outro partido político denominava-se como liberais exaltados. Eles queriam descentralizar as províncias, descentralização do poder e autonomia dessas províncias. Mas o que são províncias? É o que antes eram as capitanias hereditárias, gente. Na época do regime de Dom Pedro I, ou seja, na era imperial do Brasil, o que antes, lá na colônia, era dividido entre capitanias, esses territórios vão passar a se denominar como províncias. Voltando ao que nós estávamos dizendo, os liberais exaltados defendiam uma descentralização política e autonomia das províncias. O que significa isso? Não deveria ter um poder centralizado dizendo o que cada província deveria fazer. E sim, cada província deveria se autogovernar. Isso é descentralizar, não ter um poder central e, obviamente, um poder autônomo. Isso é o objetivo dos liberais exaltados. Logo, os liberais moderados diziam o quê? Eles queriam uma unidade territorial. O que significa isso? Nem pensar, de jeito nenhum as províncias teriam autonomia, mas teria uma monarquia, porém esse monarca, ou seja, esse rei que teria o poder centralizado, viria sem poderes absolutistas. Compreendido? Vamos reiterar o que nós já vimos? Um lado dos partidos políticos criados após a abdicação de Dom Pedro I foi denominados como restauradores, liberais exaltados e liberais moderados. Os restauradores defendiam o retorno do poder político de Dom Pedro I para o Brasil. Os liberais exaltados queriam uma descentralização política e autonomia das províncias, ou seja, que cada província se autogovernasse sem o poder central. E os liberais moderados defendiam uma unidade territorial, ou seja, uma monarquia, a vinda de um poder centralizado, sem autonomia das províncias, mas que esse rei que viesse governar o Brasil não tivesse poderes absolutistas. Muito bem, gente. Na divisão desses 3 resquícios, esses 3 partidos políticos, ao mesmo instante, vai acontecer lá na Europa um feito. Dom Pedro I, ele acaba falecendo. Quando ele morre, vamos voltar para o conceito de história do Brasil. Ele morre lá na Europa. Se ele morre, eu posso dizer que vai manter esse processo dos restauradores?
Não, né, pessoal? Porque se os restauradores queriam a volta de Dom Pedro no governo do país e ele morre lá na Europa, não tinha a menor possibilidade dele continuar governando o Brasil, ok? Então, o poder dos restauradores cai por terra, ele deixa de existir. Mas vamos parar para analisar. Esse poder não existe mais. Aliás, esse conceito político de restauradores, ou seja, restaurar o poder do governo de Dom Pedro, deixa de existir porque Dom Pedro faleceu. E aquela camada populacional que fazia parte dos restauradores vai passar a se aliar aos liberais moderados. Tudo bem? A camada da sociedade que fazia parte dos restauradores, porque os restauradores não existem mais, porque Dom Pedro morreu, vai passar a apoiar o lado dos liberais moderados, aumentando o poder exclusivo político desses liberais moderados. Amores, quando isso acontece, quem perde poder político vão ser os exaltados. Por quê? Se aumenta o número de pessoas no partido dos liberais moderados, a idealização política dos liberais exaltados, deixa de existir. Então, sai o poder dos restauradores, sai o poder dos liberais exaltados, porque o poder dos liberais moderados intensificou, aumentou. Quando aquela camada de pessoas que faziam parte dos restauradores passou para os liberais moderados. Quando isso acontece, os liberais moderados, eles passam a manter a administração política do Brasil, sempre levando em consideração até a maioridade de Pedro de Alcântara. Muito bem, mas isso não queria dizer que esse pessoal que fez parte dos liberais moderados pensavam politicamente da mesma forma. Nesse instante, esses liberais moderados vão passar a se dividir em dois partidos políticos, os progressistas e os regressistas. Compreendido? Reiterando o que foi dito, depois da morte de Dom Pedro I, os restauradores deixam de existir e a camada da população que fazia parte desse partido político passa a apoiar os liberais moderados. Se passa a apoiar, aumenta a força política desse partido político e os liberais exaltados, perde o poder político. Se perde o poder político, quem passa a dominar a estrutura política do país na época regencial vai ser os liberais moderados. Mas esses liberais moderados, eles não pensavam de forma igual, eles tinham diretrizes políticas distintas, ao ponto dos mesmos resolverem se dividir. Logo, esses moderados passam a se dividir em dois partidos políticos, os progressistas e os regressistas. Compreendido? Então, meus amores, na nossa próxima videoaula eu estarei falando sobre a divisão desses partidos e o governo de dois regenciados, de dois regentes, que foi Diogo Antônio Feijó e Araújo Lima. Qualquer dúvida nós estaremos sanando nas nossas próximas aulas ou nos nossos próximos encontros via e-mail também. Um beijo, até mais!